Olá pessoal, professor Joelson Sá, diretor do CEPREM, concurso ADM. Venho aqui falar um pouquinho para vocês sobre o edital do QCIM, quadro complementar de intendente da Marinha, edital que saiu essa semana, o edital 2018. Bom, é um concurso bem interessante, é um concurso que tem uma limitação de idade considerável, visto que você tem que ter no máximo 29 anos para fazer essa prova. É um concurso único para as áreas de administração, economia e contabilidade. Bom, o CEPREM, concurso ADM, né, essa parceria, especificamente o concurso ADM, a gente trabalha com esse concurso do quadro complementar de intendente, fazendo turma intensiva de resolução de provas e turma extensiva já há alguns anos. A turma nossa extensiva do ano passado, junto com a intensiva, das 35 pessoas chamadas para a segunda fase, que é a fase onde eles vão analisar a questão curricular e diplomas que as pessoas possuam, a gente colocou dos 35 chamados, a gente colocou 5 lá nessa segunda fase. Isso é legal porque indica que a prova teórica, que é o grande divisor de águas de quem vai passar no concurso, essa nós tivemos um bom resultado. E você que fez a turma extensiva com a gente esse ano, você que está fazendo a turma intensiva, certamente está tendo todo o conteúdo que precisa para fazer uma boa prova. Nosso objetivo aqui agora, então, é comentar um pouquinho sobre o edital e chamar a atenção de alguns tópicos que vão fazer diferença para você na sua prova, ok? Bom, começando aqui, uma observação no item 6.1 do edital do QCIM 2018, que, vão cair conhecimentos profissionais, a gente sabe que são das 3 áreas: administração, economia e contabilidade, língua inglesa e redação. Tá? A distribuição das questões. Então, é uma prova de 50 questões objetivas, ou seja, múltipla escolha, das quais 16 são administração de empresas, 12 são de ciências contábeis, 12 de economia e 10 de língua inglesa, para uma duração de 4 horas, o que ainda inclui a redação. Ou seja, é uma prova que você tem que ter um conhecimento de amplos domínios, né, áreas diferentes, e também saber gerenciar muito bem o seu tempo, né, o estado emocional certamente faz uma boa diferença, você tem que chegar bem preparado para poder realizar essa prova, ok? Vamos falar um pouquinho então do programa de disciplinas do concurso QCIM 2018. Bom, primeira coisa aqui, primeira disciplina, administração financeira. E você tem lá livro de matemática financeira indicado, você tem livro de administração financeira. Os livros que tem indicados são clássicos na matemática financeira, não muda muito. Agora, de administração financeira, a gente achou bem interessante o fato de eles estarem trabalhando com o ASAF, que é um livro muito usado por economistas. Então, tem um tópico do edital que fica bem claro e que marca, inclusive a prova do ano passado teve questão que ficou bem claro que estava inspirado ali nesse livro do ASAF. Administração financeira, então, matemática financeira, juros simples e compostos, aqui é matemática financeira, taxa de juros, cálculo financeiro no contexto inflacionário. Isso aqui basicamente é a matemática financeira, e essa matéria aqui, assim como toda essa matéria de administração financeira, você que fez CEPREM, concurso ADM, tem na sua apostila a matéria completa, teve na videoaula o curso completo, tanto com o professor Thomas, quanto comigo também, que eu sempre deixo muitas aulas disponíveis para vocês, dobrarem conteúdos, virem talvez a matéria com uma outra visão. Isso é matemática financeira, a apostila bateu super bem com vocês, vocês fizeram exercício até dizer chega, ok? Anuidades, é clássico também de prova, valor presente, fluxo de caixa, TIR, payback, sistema de amortização de empréstimos. A Marinha já cobrou isso aqui durante um tempo, ultimamente não parece estar querendo cobrar muito, mas é bem interessante saber o saque, o price e outros modelos. Método de análise de investimentos, e esse aqui, ele sempre foi clássico, ainda analisando investimentos a partir das anuidades, dos fluxos de caixa, enfim. Mas a do ano passado ela já mostrou uma tendência mais para o lado da economia, que eles estavam trabalhando. Orçamento de capital, risco e retorno, ok? Caiu também uma questão de risco e retorno bem elaborada no ano de 2016. Ou seja, a administração financeira, para muita gente é voodoo, para muita gente é uma dificuldade. Eu posso dizer que você pode tirar um notão em administração financeira, mas o grande segredo é praticar, é treinar, é utilizar os conteúdos que o curso disponibilizou para você, ok? A administração geral, também conhecido como TGA,
Você pode ver no livro de Administração Geral e Pública do Chiavenato, você pode ver no livro de TGA do Chiavenato e outros livros que surgem com uma importância bem interessante em concurso de administrador, e até porque a banca da Marinha ela não fecha a sua bibliografia. Ela sugere livros, mas não fecha. Então, vira e mexe, a gente vê questões que claramente não saíram dos livros tradicionais da banca. Nesse caso aqui, a administração geral, o clássico realmente está na mão do TGA, do Chiavenato, e outros livros que você possa usar também são bem interessantes. Eu achei curioso aqui nessa parte de administração geral, esse finzinho que ele colocou, tá? Onde organização e direção, fundamentos, liderança, motivação nas organizações, que já mostra que está saindo um pouquinho do clássico do Chiavenato, mesmo sabendo que lá nos últimos capítulos dele ele vai trabalhar um pouco mais esses conceitos, mas realmente eles estão puxando outros livros. E aqui onde ele fala de novas abordagens da administração, que realmente o fim do Chiavenato, inclusive, aborda como ele chama de novas abordagens da administração, e entra aqui gestão de projetos, gestão do conhecimento e capital intelectual. Aqui eu quero chamar a atenção que gestão de projetos, no curso vocês tiveram aula de projetos completa, então sem dificuldade nenhuma. Gestão do conhecimento, a gente vai entrar com conteúdo agora nesse último mês. Esse conceito aqui de gestão do conhecimento tem um livro específico também da Marinha, que a banca propõe. A FAB também já está cobrando esse assunto de gestão do conhecimento, com um livro específico. E capital intelectual, que você vai ver em vários livros, desde gestão de pessoas a TGA, você vê citações sobre os conceitos ligados ao capital intelectual e os ativos intangíveis da organização, ok? Gestão da qualidade. Gestão da qualidade é um livro bem pequenininho, né? Lembro agora de cabeça o Marshall, um livro pequenininho. Também essa matéria vai entrar em junho aqui para a nossa turma. Sem muita viagem, tá? É um livro pequeno com todas as ferramentas da qualidade, os conceitos básicos. Ele consegue ser sintético e super legal, e tudo da prova tem caído dali. O curioso também é que no edital da Marinha, eles colocam os tópicos dos livros, né? O nome que ele coloca dos tópicos do livro costumam bater com o capítulo do livro de onde foi retirado. Então, quem tem a bibliografia, quem tem o livro da bibliografia, tem sempre um diferencial a mais. O problema é o desafio. Você vai conseguir ler todos os livros da sua bibliografia até a prova? A gente sabe que é bem difícil fazer isso. Por isso que uma boa apostila te ajuda. A apostila CEPREM concurso ADM, para os alunos que fizeram a turma extensiva, está lá disponível. Os alunos da turma intensiva também vão ter acesso a todas as ferramentas, ok? Inclusive, a gestão da qualidade, resumo do livro, na visão do Marshall, ok? Gestão de processos. Esse aqui, gestão de processos, na verdade, aqui a Banca da Marinha trabalha com o livro do Maurício Macieira. É um conceito que deriva daquela disciplina chamada Organizações, Sistemas e Métodos, e Análise e Melhoria de Processos, é o mesmo contexto. Clássico, né, os conceitos de processos, não viaja muito. Você vai ver daqui a pouco porque, às vezes, a matéria a gente nem dá tanta ênfase quando comenta um edital, porque você sabe, você tem que saber, mas o tamanho dela é muito grande e a incidência é pequena. Então, na hora de você estudar, tem que estar atento à incidência de questões na prova para você gastar uma energia maior. A gente sabe que 16 questões da prova vão vir da parte de administração. Processos, se cair uma questão, vai ser uma questão no máximo, ok? Logística e administração da produção. Aqui eu queria fazer uma observação. Apesar de serem duas disciplinas, ele misturou, né? Logística com a administração da produção. E o que eu tenho de interessante para falar com você? Que logística cai bastante na sua prova, né? É o Balu e o Peter Van, que basicamente é a referência. Já a administração da produção e operações, eles não têm cobrado. É claro que se você conhece a disciplina administração da produção e operações, você vai dominar várias matérias interligadas à logística. Mas o que tem caído em prova tem sido logística pura, e você com o livro do Balu e do Peter Van que você mata a questão. Inclusive na prova do ano passado, na prova de 2017, teve citação do livro do Balu lá no enunciado da questão, segundo o Balu. Então você tem que ficar ligado na referência bibliográfica e nos assuntos que vão cair. No histórico da prova da Marinha, eles não têm cobrado, os últimos 2 a 3 anos, não têm cobrado a administração da produção, mas têm cobrado logística. Então, atenção especial à logística. Aqui, para nós, como curso, a gente segue se batendo a matéria normal, ou seja, batemos também a administração da produção e operações, estamos terminando no próximo sábado, e logística, já batemos alguns autores, vamos finalizar também no mês de junho, ok?
As matérias menores, de quantidade de carga de conteúdo menor, a gente deixou um pouco por último, porque a gente sabe também que o aluno, o maior gás dele geralmente está no início do curso, quando ele está começando a ver as matérias, e no fim do curso ele vai usar esse gás maior para revisões. Então ele já teve tempo de fazer exercícios, ele já está cansado também. As matérias de menor incidência, a gente costuma deixar nesse contexto, porque elas não são tanta coisa assim, dá para o aluno finalizar a revisão dele, pegando esses novos conteúdos ali em junho, a gente finaliza tudo, ok? Lembrando sempre o meu aluno, lá no ambiente virtual, a gente tem a dica de revisão, né? Aqueles 3 momentos de revisão que são básicos para o seu estudo, para você finalizar e chegar bem na sua prova. Às vezes o aluno estudou super bem e não vai fazer uma boa prova. Por quê? Não sabe fazer uma revisão adequada. Pensa, por exemplo, que sair fazendo 1 milhão de exercícios é revisão. Olha, exercícios consolidam sua revisão, mas não são a sua revisão. Você tem que ter uma técnica própria de revisão, e no sistema CEPREM, concurso ADM, você tem lá um curso lá só ensinando sobre a técnica de revisão adequada para você fazer nas semanas que antecedem a prova. É por isso que o curso finaliza todo o conteúdo até o mês que antecede a prova, de maneira que você tenha aquele último mês, por exemplo, se a prova for realmente em julho, você vai ter o mês de julho inteiro para fazer revisão, aquelas semanas fazer pelo menos 3 níveis, 3 camadas de revisão e aprofundamento que você tem lá no vídeo a explicação como se faz, ok? Então, logística empresarial, clássico, Peter Vanck e Baloo, ok? Gestão pública. Uma curiosidade sobre gestão pública é que eles não fazem menção a um livro de gestão pública. Você tem lá livros de economia, livros das partes de administração, contábeis, tudo direitinho. Mas livro de gestão pública eu não encontrei, como, por exemplo, o José Matias Pereira, o Canaane, e outros livros mais que eles pudessem colocar, o Clésio. Tem vários livros que eles podiam colocar, não fizeram referência a livro de gestão pública. Aí você fala, pô, Josso, fico preocupado ou fico tranquilo? Olha, eu vou te falar. Se você já estudou para o Exército e para a FAB, você já sabe que os livros principais que eles usam são o José Matias Pereira, o Canaane. Então, eu apostaria também nesses livros para a prova da Marinha, e deu certo nos últimos anos. As questões de gestão pública que bateram, a gente bateu tranquilamente, mesmo não tendo referência bibliográfica nessa prova desse ano. Eu vou te falar que se você ficar com a referência do José Matias Pereira e o Canaane, você vai super bem, tá? Tem o Clésio, então vamos lá. O clássico é o histórico da gestão pública, né? Aqueles conceitos que ele vai falar aqui, ó, governança, governabilidade, accountability, ok? E outros conceitos ligados ao modelo de gestão pública no Brasil, né, que vão esbarrar basicamente também com aquele conceito de economia, microeconomia, economia brasileira, economia no setor público, ok? Bom, com direito administrativo, matéria que vocês têm, o professor Gustavo Knoploch gastou, né, esgotou com vocês de maneira muito completa e adequada, até porque uma pessoa do gabarito dele, de concurso público, com livros editados e renomado realmente, não é renomado à toa, ele domina demais a matéria, e os alunos estão realmente dominando bastante todos os conceitos aqui. Poderes, princípios, ato administrativo, e os conceitos correlatos, processo, bens públicos, né, os caminhos da afetação, desafetação, tudo clássico de prova. A Marinha já esgotou cada um desses assuntos em provas de anos anteriores. O professor esgotou isso tudo em sala com vocês de maneira detalhada, mas apenas até o ponto necessário para você fazer a sua prova, né? O objetivo não é tornar ninguém doutor em direito administrativo, mas tornar você doutor na sua prova, em condições de acertar todas as questões de direito administrativo da sua prova. E isso o professor Gustavo Knoploch vejo muito bem. Os alunos da turma de resolução de provas tiveram também a oportunidade de ter aula com o professor Anderson, né, mestre também, que mandou muito. Os alunos ficaram também doidos com o conteúdo, mandando bastante também, ok? Bom, ainda em direito administrativo, uma outra parte da matéria é essa parte de serviços públicos, e a parte da administração direta e indireta. Outra parte interessante é a parte de licitações e contratos, e 8.112, né, o Estatuto do Servidor Público Federal. Conceitos clássicos da sua prova. O direito administrativo para a prova da Marinha é clássico e não tem muito o que viajar. A base bibliográfica do ano passado a gente continua nesse ano, e com certeza vocês bateram tranquilamente os conteúdos. Se alguém não domina, ou é normal também o aluno, após terminar uma matéria, sentir um pouco inseguro. Não, será que eu sei? Então vai lá fazer as questões das provas da Marinha dos últimos anos, você vai perceber que você sabe e que você está pronto, se você estudou adequadamente. Então todas as matérias batidas por completo e top 10 aí com a turma, ok? Contabilidade geral e societária, quem ministrou a matéria para vocês foi o professor Cláudio Leite, bateu também todos os tópicos com vocês.
no nível adequado à prova, que também não tem mergulhado muito, até porque misturou as 3 áreas, né? Contabilidade, economia e administração. Ainda contabilidade geral aqui, patrimônio líquido, os conceitos correlatos, regimes de contabilidade, operações com mercadorias. E mais conteúdos aqui. Fatos, balancetes, relatórios, balanços, demonstrações, né, de lucros, mutações de patrimônio líquido, princípios contábeis, conceitos clássicos e bem batidos com você. É claro que a parte de contabilidade, até no próprio edital você vai ver, eles sintetizaram em 3 citações lá, se não me engano, contabilidade geral, contabilidade de custos e a parte de orçamento e contabilidade pública. Eu acho interessante, dessa área de contabilidade, eles sintetizaram bastante, mas o que interessa para você são 12 questões que você precisa acertar, e se você fizer boas revisões em cima dos conteúdos, tanto na turma de resolução de provas quanto na turma extensiva, você vai chegar lá tranquilo. Isso eu estou falando porque, se você assistir a minha dica de revisão, a primeira grande dica é ter o edital impresso, e à medida que você fecha uma matéria, você ser capaz de ticar ponto a ponto, sabe, eu sei esse assunto, você é capaz de falar sobre esse assunto, você é capaz de discorrer sobre ele, de fazer questões sobre ele, você está pronto naquele assunto, ok? Então, o edital na sua mão é muito importante na revisão nessas semanas que antecedem a prova, ok? Contabilidade de custos também, a extensão da matéria é bem aprofundada, mas a cobrança não é tanto. Tanto que vocês têm lá a apostila do professor Cláudio Leite, vocês têm também a minha apostila, e ambas batem perfeitamente, sem muita viagem, os conteúdos de prova, porque não mergulha tanto quanto mergulharia se fosse uma prova exclusiva de contador, ok? Ainda aqui mais conceitos, né? Você vê que é bem grande os conteúdos de contabilidade de custos. E aqui, auditoria, controle interno, controle externo. As referências bibliográficas da Marinha se mantiveram do ano anterior, repetindo para esse ano, ok? Os modelos de auditorias, relatórios, como funciona o sistema de controle interno e externo. E por fim, ele chega aqui na contabilidade e orçamento públicos. Na parte de orçamento público, sempre é bom você fazer a sua revisão junto com a lei de responsabilidade fiscal. Vai falar de receitas públicas, despesas públicas, execução orçamentária, classificação funcional programática, créditos adicionais, sistema de planejamento. Acho muito importante vocês verem esses conceitos aqui, principalmente créditos adicionais, sistema de planejamento, nesse contexto aí a gente falou até que logística está um prato cheio para você estudar para a prova, né? Porque greve de caminhoneiros aí pelo Brasil, e a gente vê a importância da logística, a movimentação e distribuição física, e como ela está atrelada ao modelo rodoviário no país, mas não só isso, né? A solução do governo, ela vem por meio da manipulação do orçamento, né? Então ele teve que mexer no orçamento para separar recursos que vão subsidiar. E que tipo de subsídio é esse? Que tipo de subvenção é essa, né? Então você começa já a ficar ligado nos reflexos em cima dos conceitos de orçamento público, ok? Já na contabilidade pública, né, os conceitos dos registros normais da área da contabilidade pública, o professor Pádua bateu com vocês também tranquilamente. E aí chegamos na parte de economia, né? Economia, eu posso dizer que para muita gente era um susto, né? Principalmente administradores e contadores que nunca estudaram economia e ficam um pouco receosos quanto à forma que essa matéria pode ser cobrada. E eu digo para vocês que confiem no professor, professor Assunção, mestre, doutor, professor de universidades federais e cursos aqui no Rio de Janeiro, ele sabe o que está fazendo. Realmente, tanto no ano passado quanto no ano retrasado, ano 2017, ano 2016, ele foi na ferida. Até o aluno que fez só a turma de resolução de provas conseguiu acertar todas as questões de economia. Teve aluno que não acertou. Mas Joelson, eu não acertei. Eu falei, cara, tu fez o curso completo? Não, eu não fiz o curso completo porque era muito conteúdo. É muito conteúdo, claro, mas são conteúdos necessários para você. E se você souber dar atenção aos conteúdos e aprender no caminho que o professor passa, você fica pronto para a sua prova sim. Então, eu desafio você a manter teu estudo em dia, né, confiar na proposta que o professor trouxe para você e fazer suas revisões de maneira adequada. Você vai mandar muito bem a economia. Economia, o professor falou, a prova não tem muito para onde fugir, ela vai naquela direção, principalmente dos conceitos clássicos. Então, você que fez turma de resolução de prova, não perde nada para quem está fazendo a turma extensiva. Quem teve a turma extensiva, no fim das contas, teve como grande vantagem a possibilidade de ver e rever de maneira super aprofundada cada um dos conteúdos, o que certamente também vai ter sua recompensa lá na prova, ok?
Economia brasileira, economia no setor público, isso aqui basicamente é orçamento público, né? E alguns, lógico, e assuntos correlatos à parte de economia. E economia internacional, ok? E todos eles batidos de maneira top aí com o nosso professor Assunção. Estatística, o pessoal da turma de resolução de provas e da turma extensiva vão ter agora a finalização de conteúdos com o professor Jefferson. E muito bem batidos os conteúdos todos ao longo do curso, você vai ter condições de fazer. Quem fez o curso com seriedade certamente teve tudo que precisava e tem tudo que precisa ainda para fazer uma boa revisão e uma boa prova. Bom, finalizamos aqui após estatística. Eu queria falar um pouquinho da incidência de assuntos na sua prova. Aqui é muito importante. Eu não sei se dá para você ver aí, mas eu posso disponibilizar aqui para vocês, tá? A incidência de cada matéria, como ela foi cobrada. No ano passado, no ano de 2017, já foi assim, né? 16 questões foram de administração, 12 foram de contabilidade e 12 de economia. Curiosidades aqui você vai poder ver. A administração geral, TGA, foram 5 questões, foi o grande, né? Foram 5 questões. Foi o carro-chefe da prova de administração. 5 questões para quem vai cobrar 16 é muito importante. TGA, administração geral, é o clássico da sua prova, tá? Qualidade não caiu nenhuma questão. Projetos, nenhuma questão. Logística, 2 questões, tá? Processos, 1 questão, gestão de processos. Maurício Macieira, que eu falei com vocês. Né? A administração financeira, nenhuma, é diferente, né? Porque eu até tinha me confundido, mas no ano de 2016 caíram questões típicas de economista, inclusive, na parte de análise de risco e retorno, e ano passado nenhuma, então esse ano certamente vai cair, você tem que se preparar para isso, ok? 2017, 2018 vem aí questão de administração financeira. Direito administrativo, conceitos gerais, né? Atos, fatos, processo, enfim, princípios, 2 questões. 8.112, 2 questões, isso não é muito comum. Comum é cair 8.112, que é o Estatuto do Servidor Público Federal, caiu 1 questão, esse é o normal cair, mas caíram 2. Licitações e contratos, 2 questões. Aí está na média, né? Licitações caem 2 questões, às vezes 3, né? Poderia cair um pouco mais de licitações, tá? Na parte de contabilidade, nós vimos lá a contabilidade geral 2 questões, custos 2 questões, e aí é interessante porque você não pode errar essas questões, né? Você pega uma prova, vai cair 2 questões de contabilidade geral, você vai no clássico mesmo, eles não têm muito para onde expandir isso, ok? Contabilidade de custos também, orçamento e contabilidade pública, carro-chefe, tá? Carro-chefe da parte de contábeis é o orçamento e contabilidade pública, mas uma importância muito grande para auditoria e controle. E interessante porque auditoria e controle é uma matéria pequena. É diferente de contabilidade geral, que é uma matéria enorme. É um mundo de conteúdo para cair 2 questões. Agora, contabilidade de custos, apesar do edital prever muito conteúdo, a verdade é que não cobra muito aprofundado. Então, se você pegar os conceitos básicos ali da minha apostila de contabilidade de custo, do professor Cláudio Leite, o básico já bateu a sua prova, não precisa viajar muito nessa matéria. Olha que interessante para a gestão do tempo, né? De repente você vai gastar ali, sei lá quantas semanas para fazer revisão de contabilidade geral para cair 2 questões. E aí contabilidade de custos, que é mais simples, você em pouco tempo bate tudo aquilo. Orçamento público. O tamanho de aprofundamento de conteúdo seria o mesmo contabilidade geral, mas olha a quantidade de questões que caem aqui, ó, caíram 5 questões de orçamento e contabilidade pública. Auditoria, matéria pequena, e caíram 3 questões. Então, essas matérias que são de grande incidência, principalmente se o conteúdo delas for pequeno, vale muito a pena você dar uma mergulhada, ok? Na parte de economia, o carro-chefe é a macroeconomia, isso o professor sempre fala, e não foi diferente na prova de 2017, carro-chefe macroeconomia, tá? As questões todas dadas pelo professor, dadas ali, ó, de bandeja. Se o aluno não pegar, ele realmente perdeu uma excelente oportunidade, ok? Economia no setor público, e ele fala que chama de microeconomia, porque é um contexto de microeconomia, economia no setor público, 2 questões apenas, tá? E uma delas, que é a 43, você vai ver que eu botei 2 vezes, eu não contei lá como orçamento público, senão seriam até mais questões, né? Na verdade, coloquei aqui em microeconomia,
mas tem a ver com orçamento público, tá? Se eu tirasse daqui e botasse para cá também ia dar igual, ia aumentar mais ainda a importância do orçamento e contabilidade pública. Economia, microeconomia, economia no setor público vai passar pelo orçamento público. Economia brasileira é aquele contexto mais histórico da economia, né, como foi o transcorrer da economia no país, desde que se entende por república, por exemplo, até os dias atuais. E economia internacional, uma questão. Então você tem aqui um carro-chefe na macroeconomia e na economia brasileira, que é um histórico da economia no país. Eu gostei muito disso, porque você garante a sua prova em contextos e conteúdos que não são dos maiores. A macroeconomia eu sei que é grande, mas se você der atenção aos conteúdos ali, principalmente da turma de resolução de provas, que o professor vai, bate o sintético, resumão e vai lá e resolve as questões, isso realmente vai fazer um diferencial para você. E a brasileira é histórico, né? Você ter um memento ali de esquemas de o que tem em cada momento histórico do país, os planos econômicos, para então entender um pouco mais dessa matéria, ok? Esse foi o comentário do edital da prova de 2017, a incidência de questões, a distribuição que a banca fez das questões, né, que realmente obedeceu aquela ordem 16, 12, 12. Bom, pessoal, então é isso que eu tinha para falar para vocês sobre o edital do QCIM. Tão importante quanto olhar o edital e olhar a referência bibliográfica com certeza, olhar a incidência das questões na última prova, na penúltima prova também. Você, aluno, tem histórico da prova do QCIM de décadas ali disponível. Também temos do Exército, temos da FAB. E isso é estratégico para o nosso aluno, porque o aluno, quando ele entende o comportamento da prova, quando ele pratica nas questões de prova, quando ele conhece, domina a matéria e sabe a importância daquela matéria para a prova, ele consegue também canalizar melhor o tempo dele para aumentar a rentabilidade e o desempenho dele. E isso eu falo com gosto, porque a nossa turma da equipe Concurso ADM, nós temos aí 5, 6 professores que estão cuidando cada um de uma área da prova, e o resultado disso é o quê? É a gente colocar... Do ano passado, de 35 pessoas indo para a segunda fase, 5 foram alunos do concurso ADM. Tem gente que fez mais de um curso, ok, e mérito também para os cursos. Nós sabemos que tem um curso que é o carro-chefe em aprovações para o QCIM, mas o nosso carro-chefe aqui é trabalhar preparando você que precisa do EAD e que sabe que o EAD pode ter um bom desempenho com professores top e com aluno aplicado. Isso é possível. A proposta do CEPREM, do concurso ADM, é colocar você dentro do seu concurso militar, seja ele na Marinha, Exército ou Aeronáutica. Então, se esse é o teu sonho, vem para cá que a gente tem muito para acrescentar para vocês, tá ok? Então, eu termino aqui com uma frasezinha que eu acho bem interessante. Fazer o melhor curso maximiza a potencialidade do aluno. Seja aluno CEPREM, concurso ADM. We'll be right back.